O marco final do mundo antigo, pelo menos do ponto de vista da história ocidental, foi a queda do Império Romano, que inicia o período medieval. Mais especificamente, o Império Romano do Ocidente, que sucumbiu diante dos diversos povos bárbaros em meados do ano 476. Nesse momento, aquela denominada Idade Antiga dá lugar à famosa Idade Média. Mas, a bem da verdade, foi a porção europeia, ocidental do Império, cuja capital era Roma, que rodou. O Império Romano Oriental, conhecido como Império Bizantino, durou muito mais tempo, atravessando o medievalismo logo ali do lado. O Império Bizantino, que teve seu apogeu por volta de 527 a 565, sob o domínio do imperador Justiniano, permaneceu na condição de império até 1453, quando a sua capital, Constantinopla, foi tomada pelos turcos, dando início à Idade Moderna. A capital Constantinopla fora também a capital de todo o Império Romano, quando bem próximo de sua queda. Constantino, logo depois de reunificar o Império pós-Guerra Civil, chegou à conclusão que Roma não era lá mais uma capital muito adequada. Resolveu então transferir para Bizâncio, que era uma antiga colônia grega localizada entre a Europa e a Ásia, mais ou menos no Estreito de Bósforo, isso lá para o ano de 330. Bizâncio, então, é rebatizada como Constantinopla e torna-se a capital do Império. O termo bizantino, portanto, designa todo o corpo de criação cultural de todo o Império Romano do Oriente. Constantino foi um imperador que se converteu cristão em 313, um pouco antes da transferência da capital. Subsequentemente, o cristianismo acelera seu processo de expansão até que, em 391, Teodósio a faz a religião oficial do Império. E esse foi o momento de esplendor da capital, que parte de uma arte cristã primitiva, simples e popular, para uma arte cristã majestosa e rica. As primeiras artes cristãs começaram em catacumbas nos arredores de Roma, e eram bastante simples e feitas de forma a confundir-se com a arte pagã. Mas toda essa descrição termina com a conversão de Constantino. A igreja, que já prosperava no Egito, na Síria, na Armênia e na Etiópia, misturou as particularidades regionais de cada lugar com a tal cultura helenística, dando início àquilo que chamamos de arte bizantina. Então vamos explicar aí com calma esses aspectos mais relevantes dessa arte que passou por alterações e influenciou muito outros povos. Alguns desses povos, inclusive, foram o russo e o turco, mesmo após a invasão e queda em 1453. Vê-se exemplos claros da pintura e arquitetura bizantina espalhados pela Rússia, Turquia e pelos Balcãs. Mas enfim, vamos voltar para as características da arte bizantina. Bom, parte da riqueza do estilo bizantino vem da variedade de traços culturais híbridos, encontrando algo de grego, de egípcio e dos povos das regiões próximas. Mas os aspectos unificadores são que as obras bizantinas são sempre solenes e grandiosas, com temas predominantemente religiosos que procuram comunicar-se com o divino. Mesmo quando procuravam representar uma figura como a do imperador, que era meio que divina, faziam de forma a evocar temas religiosos, conformando-o. Não eram naturalistas, mas sim estilizadas, sem interesse algum em produzir imagens realistas do mundo natural, mas sim expressar ideias e narrativas. E os artistas produziam rigorosamente de acordo com o estilo, então não procuravam originalidade, tampouco expressão pessoal. E era uma arte, portanto, regular, que imitava os mesmos ícones com o máximo possível de precisão. O propósito dessas obras era, em geral, didático, procurando educar os fiéis, especialmente os analfabetos, nas passagens e ensinamentos bíblicos. Uma obra que podemos perceber perfeitamente essas características todas é o A Virgem de Vladimir, que foi regularmente copiado ao longo dos séculos. Os suportes são dignos de nota também. Partindo das suas pinturas em catacumbas de arte cristã embrionária, os artistas do Império Bizantino representavam suas figuras em paredes e tetos, principalmente capelas, em ilustrações de textos religiosos e em dípticos. Dípticos são duas placas ligadas por dobradiças e que se encontram em diversos lugares e com vários estilos. Os dípticos bizantinos eram placas de marfim entalhadas e que tinham muito valor. E como já podemos perceber pelos entalhes dos dípticos, os bizantinos não se limitavam à pintura para representar a arte. Encontramos também singularidades em suas esculturas, e em especial na arquitetura e nos mosaicos. Os mosaicos e as obras arquitetônicas bizantinas são de longe os segmentos mais icônicos da sua produção artística. Afinal, não eram só sofisticadíssimos, como também muito fáceis de identificar. Os mosaicos, especificamente, podem ser considerados a expressão máxima desse período. Eles eram criados a partir de pequenos pedaços de pedras em cores, colocados sobre cimento fresco em uma parede e que compunham, assim, desenhos. As figuras humanas representadas neles tinham corpos alongados e rígidos, cabeças e pés pequenos, com grandes olhos e eram estáticos. No que compete à arquitetura bizantina, o destaque fica nas grandiosas cúpulas, construídas e sustentadas sobre colunas e arcos. As igrejas eram planejadas a partir de bases circulares, octogonais ou quadradas. Acima das
das quais se construía o corpo da obra, o que garantia que os espaços fossem bastante amplos e extensos. Posteriormente, os interiores eram integralmente adornados e decorados, tornando esses prédios verdadeiros espetáculos arquitetônicos. Há vários exemplos arquitetônicos bizantinos dignos de nota, como a Igreja dos Santos Sérgio Baco, a Igreja de São Vital, em Ravenna, a Catedral Dourado e a Igreja de Santa Irene ou de Santa Paz. Entretanto, vale destacarmos aqui uma obra-prima em especial, que é a Basílica de Santa Sofia. Esta que em 1935 tornou-se o Museu de Santa Sofia, e que fica localizada em Istambul, na Turquia, e é, provavelmente, a mais clara realização das buscas estéticas bizantinas. Ela foi construída em sua forma atual entre 532 e 537 d.C., sob a supervisão do imperador Justiniano I. Ela tem a característica marca da cúpula sobre a planta quadrada, que falamos agora há pouco, e essa cúpula é formada por 4 arcos e ampliada por 2 absides. Absides são recintos de teto em semicírculo abobadado que fica nas extremidades. Cada abside se amplia para mais 5 pequenos absides, e a nave central é toda circundada por colunas trabalhadas e cheias de detalhes que remetem às colunas coríntias. E, para completar, o interior é todo revestido de mármore e mosaicos, que são iluminados pelas muitas janelas e arcos. Realmente, uma das obras mais belas da história.